Então vamos lá? Eu já compartilhei bastante aqui para os irmãos estarem acompanhando. Conforme a gente for dando continuidade na aula, os demais vão entrando, tá? Qual que é o assunto que nós estamos tratando aqui? Que nós tratamos nas aulas anteriores, nós já havíamos falado, né? É sobre o homem espiritual, tá? Sobre o homem espiritual. Aqui é um nome cortar, né? Eu cortei embaixo, né? Tem essa mania psicossomática. Essa nomenclatura, né? Essa nomenclatura aqui é o homem psicossomático. Uma nomenclatura formal para o assunto que nós estamos tratando aqui. O homem espiritual, nós dividimos aqui corpo, alma, espírito, como os senhores já bem souberam. Estudamos sobre aqui os frutos da carne. Estudamos sobre os frutos da carne, Gálatas 5, que é resultado do coração e mente. Estudamos sobre os atributos do corpo, que é visão, audição, olfato, paladar e tato, atributos do corpo. Estudamos sobre os instintos da alma, que é o de alimentar-se, o prazer, o domínio, o reproduzir, congregar, autoproteção e aquisição. E agora nós estudamos na aula anterior o atributo da alma, que a alma também tem atributos além do instinto, tá? Os atributos da alma são o intelecto, que foi nós estudamos semana passada, e hoje nós vamos estudar a vontade. A vontade é um atributo da alma. Vontade. Glória. Vontade é um atributo da alma. Bem? Essas anotações tem que passar tudo ali, que depois isso aqui é um rascunho. Tem já quantos meses já nesse assunto aí? Tem um tempo de conteúdo do ano passado, né? Um tempo de conteúdo já, tá? Vontades. Filipenses 1:15. Filipenses 1:15. Filipenses 1:15. Filipenses 1:15. Se quiser ler, pode ler já. Quem achou? Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Opa! Então, aqui está dizendo verdade é que alguns pregam Cristo por inveja e porfia. Nós vamos perceber que essas duas questões são obras da carne. Estão escritos lá em Gálatas 5, né? São concupiscências da carne, manifestações da carne, certo? Só que essas manifestações da carne, que são obra da mente e do coração, podem ser direcionadas como vontades na alma. E isso é legal dispensar. Vamos lá. É legal dispensar o seguinte, que na alma do indivíduo tem a vontade, mas dependendo da espiritualidade desse indivíduo, essa vontade pode ser a vontade do espírito ou pode ser a vontade da carne. Porque a alma tem um atributo, ela tem vontades,
ela tem vontades. Então, como a alma tem esse atributo da vontade, ela tem que ser direcionada para uma camada, um âmbito espiritual. Ou carne, que é coração e mente, ou o espírito. Então aí o texto está dizendo assim, tem pessoas que têm a vontade na sua alma de pregar a palavra, mas essa vontade é qual? Por porfia e inveja. Então, o texto de Paulo já está dizendo que desde aquela época tinha gente que pregava porque tinha inveja do jeito que Paulo pregava, queria pregar melhor que Paulo, a motivação errada. A vontade é a correta, a motivação da vontade é errada. Então, ter vontade, a Bíblia vai dizer, quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Vontade, tenha vontade de ser um obreiro, não é errôneo. A motivação por porfia, por inveja, então você está movendo a sua vontade pela carne, não espiritualmente. É isso que Paulo, é isso que o texto diz aí. No meu tradução está inveja e rivalidade. E rivalidade, querendo competir com Paulo, querendo competir com Paulo ou com outros pregadores. Não é essa a motivação, não é essa a motivação. Então não é por competição, não é por rivalidade, né? 1 Pedro 3,17. 1 Pedro 3,17. Quem tiver pode ler se quiser. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Por fazer o mal. Então, o fazer algo está também associado à vontade. Fazer o bem ou fazer o mal. Porque isso que eu manifestei no corpo, depois eu apago. Eu manifestei no corpo, a vontade está na alma, mas é o corpo que manifesta. É o corpo que manifesta. A vontade está na alma. Davi, quando vê Betseba, a vontade surgiu na sua alma de ter aquela mulher para ele. O seu corpo que consumou a vontade. Então o texto está dizendo assim: é melhor padecer por fazer o bem, do fazer é resultado igual a vontade mais decisão. Vontade mais decisão é igual a fazer. É uma somatória aqui psicológica para que nós venhamos ter o resultado da atitude, o ato. O ato é igual a ato. Então, o ato, está dizendo o texto de 1 Pedro, está dizendo o seguinte: é melhor ser perseguido, caluniado, xingado, seja o que for, por ter feito bem. Ou seja, a sua vontade, querendo ou não, às vezes ela vai te levar a uma perseguição. Um exemplo, eu percebi que José, ele sempre fez a vontade que agradava ao seu pai e a Deus, e nunca
na sua trajetória de vida, ou só no final da sua trajetória de vida, ele teve um conforto quanto a isso. A sua vida foi uma vida sofrida por ele fazer o correto. Então, a vontade dele não trazia benefícios para ele. A vontade que surgia na alma dele de fazer o correto não trazia benefícios para ele, mas ele entendia que era o melhor. Aí nós vamos perceber, ao longo do estudo que nós estamos passando, que vai se tornando mais complexo ser um homem espiritual, conforme vai subindo aqui para o nível do espírito. Por quê? Porque aqui, na vontade, no contexto bíblico, vontade. Quem é que tem vontade de sofrer? Ninguém. Então o natural se eu estou fazendo algo e está me gerando perseguição, eu vou parar de fazer. Se eu estou vivendo algo que está me trazendo problema, eu vou parar de viver aquilo, vou parar de tomar aquela atitude. Está me trazendo problema, devo parar. Só que a análise tem que ser feita no texto. O texto vai nos dizer qual é o resultado do seu ato que você tem tido vontade de fazer e tem feito. É o correto? É o bem? É o sensato? Então faça. Vontade. Tem pessoa, um exemplo, eu não vou citar nomes, mas esse mês a gente experimentou isso, um cuidado de Deus especial, e tudo porque há uma vontade surgiu em alguém. A pessoa falou que estou indo na sua casa te levar algo, uma vontade, a pessoa foi lá e levou. Porque Deus também trabalha nas nossas vontades, nos impulsionando nos nossos quereres, assim como a carne trabalha nas nossas vontades, o inimigo trabalha nas nossas vontades carnais. Ele apresenta para nós propostas em cima das nossas vontades. Está com fome? Transforma essa pedra em pão. Vontades. Então, a capacidade do indivíduo de entender se o que eu tenho feito, essa vontade que tem me movido, ela é boa ou não? Ela está no agrado do meu ser humano? Porque às vezes pode agradar a minha alma e desagradar o meu intelecto. Não sei se vocês estão entendendo. Porque assim, olha o texto, lê o texto de novo. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então vamos lá, sofrer. Quem que vai sofrer e vai no seu intelecto entender que isso é benéfico? Vai entender na sua mente que isso é bom. Quem vai sofrer vai entender que isso é bom? Ninguém. Vou provar. Por isso que Jesus diz: Pai, se possível for, passa de mim. No intelecto dele, o atributo da sua alma, estava analisando aquilo, dizendo: rapaz, só o começo eu já estou como? Entendeu? Mas no fundo a vontade tem que ter um discernimento. Esse meu impulso, essa minha vontade de fazer algo, ela é boa para um propósito, ruim para o meu intelecto por conta da perseguição, enfim, mas ela tem um propósito, né? Ela tem um propósito. O outro texto é Efésios 5:17. Efésios 5:17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, beleza. Beleza. Então é o seguinte, então o texto está dizendo que o contrário, existe uma vontade na minha alma, amém? Amém. Existe uma vontade na minha alma. E a carne, segundo Gálatas 5, ela também tem vontade.
concupiscências, tá? O que foi corrompido na queda do homem, sua mente e seu coração, tem as suas próprias concupiscências, suas próprias vontades. Então vamos lá. Ali está dizendo que há insensatez. Sensato. Meu Deus. Escrever de trás para frente. Só Jesus. Tolice. Pronto. Tolice. Tolo. O tolo, que é o insensato, o tolo, ele precisa descobrir qual é a vontade de Deus. Então, se Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Filho. Oh, meu Deus. Tem que abaixar ele. É, o problema é as bicicletas ali, né? Muito pra dentro. Espírito. É a música do Satanás de fundo aí. Pai, Filho e Espírito. Pronto. Então vamos lá. Pode abaixar, pastor. Tá trancado. Vamos lá. Vontade. Agora, olha que interessante. Eu dividi aqui o Pai, o Filho e o Espírito. Certo? Fiz a mesma conotação entre corpo e mente. Porque a mente é de Cristo. Mente de Cristo. Cristo. Mente. O coração, Pai. Coração do Pai. O Espírito Santo, isso aqui é uma próxima aula já, uma outra aula. O Espírito Santo é o que conecta o coração do Pai com a mente de Cristo. O Espírito é o que une todos, é o Espírito, tá? Então, só que no Espírito, que é como se fosse a alma, o existencial, porque Deus é Espírito, a Bíblia diz. No Espírito há um atributo chamado vontade. Vontade. Só que o interessante é que essa vontade está no Espírito do Pai. Esse Espírito é de quem? Do Senhor. Então essa vontade que está aqui, que eu estou separando aqui, mas eles são um só, tá? Vamos lá, vamos pensar no Getsemane, para a gente entender. O intelecto de Jesus vai dizer: Pai, passa de mim esse cálice. E o texto que nós lemos diz o quê? Que o insensato, ele o quê? O insensato, ele tem que encontrar a vontade de Deus. Jesus diz: Pai, passa de mim esse cálice. Porque o seu intelecto está vendo o que ele está sofrendo, mas rapidamente ele encontra, ele não está longe. Ele diz: todavia, o filho diz, todavia, na sua mente, o ponto de conexão. Ponto de conexão. Conexão. Na sua mente, ponto de conexão.
Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E não a minha. Então a minha alma de homem aqui, que continua esse desenho, a minha alma de homem aqui tem uma vontade. A minha alma de homem tem uma vontade, mas o teu espírito também tem uma. Então eu tenho que jogar essa vontade, eu tenho que querer o teu querer. Quem está me entendendo? Eu tenho que deixar o meu querer, eu tenho que querer o teu, eu tenho que ter a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Por isso que vai dizer que o insensato, a pessoa que não tem sensatez, a pessoa que é tola, ela precisa encontrar a vontade de Deus. Ela precisa encontrar a vontade de Deus. E ela só vai encontrar, por isso que eu fiz esse desenho, ela só vai encontrar a vontade de Deus quando ela abandonar dela. Enquanto ela fizer a vontade dela, ela não faz a vontade de Deus. Enquanto ela fizer a própria vontade, ela não faz a vontade de Deus. Ela tem que abandonar dela para encontrar de Deus. Ela tem que abandonar dela. Provérbios 31, 17. Oh, glória. Provérbios 31, 17. Dedica-se com prazer a seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Tem outra versão? Então procura ali para a gente. Provérbios 31, 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. 31, 17? É. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Provérbios. Deixa eu ver como é que tá. Estava a versão aqui pra gente. 17. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Correto. É isso mesmo. Deixa eu ver qual que é a conotação. Tinha colocado um outro texto para mesclar junto, eu acho. Ah, sim. Obrigado, Espírito Santo. Tá. Vou ler o anterior e o posterior, tá? Inspeciona o campo e compra e planta uma vinha com o fruto das obras das suas mãos. Ou seja, você quis fazer, por sua vontade. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Comprova se é boa a sua mercadoria e se a sua lâmpada não se apaga de noite, né? Então, aqui o 31 especial que eu coloquei para nós pensarmos é o seguinte: fala no instinto da alma de aquisição, certo? E no posterior, no texto anterior. No texto posterior fala de revelação. Está dizendo assim: trabalha, isso é uma vontade. Vamos perceber que é uma vontade. Essa vontade, cinge os teus lombos, ter força. Por isso que Deus vira para Josué, diz assim: Josué, esforça-te. Você tem que ter vontade. A tua alma tem que querer o que eu estou te propondo. Tem de bom ânimo, vontade. Deus não leva pessoas a vitórias, provar se a lâmpada brilha no escuro, ou seja, se Deus é contigo na revelação, comprovar os frutos do teu trabalho sem vontade. Se você trabalha sem vontade, Deus não te abençoa. Pai do Senhor,
missionária Cláudia. Deus não te abençoa. Então é isso que o texto está nos mostrando. Vontade de trabalhar, cinge, arranca, dobra tuas mangas, mostra vontade no teu trabalho. Vontade. Mostra vontade no que você está fazendo. Pessoas que fazem as coisas sem vontade, elas aparentemente têm o mesmo resultado que algumas, mas diante de Deus, e isso não agrada a Deus nem um pouco. Por isso que Deus fala para Josué: Josué, eu posso fazer você vencer sem esforço, mas não, meu amigo, por favor, tenha um pouco de vontade, tenha um pouco de vontade de fazer o que eu estou te chamando para fazer. Se esforça. Vontade, um atributo da alma. Eu te dei esse atributo para você usar. Faça as coisas com vontade. Se esforça, né? Como eu quero ler também aqui, que nós já lemos, Gálatas 5,16. Vou falar 3 textos aí, a gente vai marcar cada um. Gálatas 5,16. Colossenses 3,5, Tiago 4,2. Gálatas 3,5, né? Não, é Gálatas 5,16. Achou já? Eu marquei aqui Colossenses. Pode ler, pastor, se quiser. Está no Gálatas? Pode ler se quiser. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Beleza, simples. Andar em espírito. Agora a gente vai entender o que quer dizer aquele andar em espírito. A gente vai entender com esse desenho. Por quê? Porque o espírito tem uma vontade. O espírito é que não dá para me desenhar aqui tudo. Um dia nós teremos essa aula distribuindo isso. Mas o espírito tem vontade, o espírito tem intelecto. O espírito tem intelecto. O pai tem vontade. O pai tem intelecto. Por isso que eles são pessoas diferentes. Não é como nós que os atributos vão se dividindo. Cada um deles tem, o filho tem vontade e tem intelecto. Tem que correr! Pronto, obrigado. Intelecto. Então está dizendo andar em espírito, andar no intelecto, na inteligência, na vontade do espírito. Andar nele, não é no espírito no sentido, não é só no seu espírito, como nós vamos aprender lá na frente, mas no sentido do espírito, da pessoa do espírito. Anda nele, anda no bom amigo Espírito Santo, anda nele, na vontade dele, no intelecto dele, nos pensamentos dele, no querer dele. Anda nele. Glória a Deus. E se eu não ando nele, eu não ando nas concupiscências. O que é concupiscências?
Concupiscências. É uma abreviatura de anelo. Uma abreviatura não, é um sinônimo de anelo. Anelo é a mesma coisa que anseios, desejos ou vontades. Resumindo, o texto está dizendo: anda na vontade do Espírito, para não se submeter à vontade da sua carne. É isso que o texto está dizendo. Sua alma, ela tem um atributo, a vontade. Só que você tem que matar aquele que quiser ganhar a sua vida. Seu intelecto tem um atributo. Paulo vai dizer: considero tudo que aprendi até hoje como esterco, trapo de imundícia, não serve para nada. Meu intelecto, eu rejeito o meu intelecto para fazer um empreendedorismo, para investir o meu intelecto em Deus. Senhor, usa o meu intelecto. O meu intelecto agora não tem direção pessoal. É o seu intelecto usando o meu intelecto. A minha vontade não tem direção pessoal. Eu dou a minha vontade para o Senhor fazer a tua vontade. Isso é ser um homem espiritual. Quando ele vai dizer seja feita a tua vontade, não a minha, Jesus está negando qualquer vontade da carne dele de desistência para submeter-se à vontade do Pai. Isso é tremendo. Outro texto que eu marquei aqui, Colossenses 3,5, vai dizer assim, mortificai, olha que interessante, corroborando com o que eu disse, mortificai os vossos membros. Aí tem gente que vai pensar assim: eu tenho que pegar a minha mão e tenho que pegar o meu fígado e assim, fica a faca na barriga, isso não vai te tornar crente. Você não é um monge de alto flagelo, não. Mortificai os vossos membros. Que membros? Que membros? Esses membros aqui, intelecto, vontade, prazer, autodomínio, tudo, a visão, audição, olfato, paladar, mata isso. Mortificai os vossos membros que estão submetidos à prática de coisas da natureza terrena, a fornicação, a impureza, a paixão, o desejo maligno, desordenado e a avareza, que é a idolatria, porque todas estas coisas provocam a ira de Deus, que cai sobre os filhos da desobediência, entre os quais vós também caminhastes em outro tempo, quando viveis nela, mas agora despojai-vos também todas essas coisas da ira, da raiva, da malícia, da blasfêmia e dos palavrões que saem de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois vós vos despistes da natureza do velho Adão, juntamente com as suas práticas, e vos revestis do novo homem. Ou seja, o que seria esse novo homem? Esse homem agora ele é guiado até onde a gente estudou. A sua visão ele é guiada por onde ele tem vontade, onde ele acha que é certo, seu intelecto. Sua audição, ele ouve aquilo que para ele agrada a ele, agrada a minha vontade, agrada ao meu intelecto, que me gera prazer na alma. O paladar, eu como o que eu quero, o que eu gosto, o olfato, eu vou onde quero, me autoproteger, eu vou me proteger daquilo que eu acredito que eu tenho que me proteger, das minhas vontades. Agora todos os instintos vão estar atrelados aos atributos, congregar, desejo de estar junto, eu vou estar junto de quem eu quero, quem me agrada. Por isso que choca o filho pródigo.
Ele está congregando lá e ele fala: meu irmão, eu estou congregando com pouco, rapaz. É isso que choca ele. E aí ele sente vontade de estar na mesa do Pai, que me faz perceber que algumas pessoas não têm vontade de estar na igreja, porque elas nunca comeram na mesa do Pai, elas não sabem o que é bom, então para elas comer com porco está ótimo. Se juntar com um monte de gente, encher a cara, e para essa pessoa isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por quê? Ele está dizendo aqui: revestidos do novo homem, que é renovado em conhecimento, que é intelecto, segundo a imagem daquele que o criou. Então, vou para Romanos 12, renovação no intelecto. O intelecto é transformado. Agora não é mais o meu intelecto, eu tenho mente de Cristo. Por isso que Cristo, a conexão que Cristo tinha com o Espírito na mente, a conexão que o Espírito tem com o Pai é o coração. Por isso que ele intercede. Ele não intercede intelectualmente. O Espírito não intercede intelectualmente, ele intercede nos sentimentos, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Outro texto e o último, qual que era? Tiago 4:2. 4:2, Tiago 4:2. Se já estiver aberto, pode ler. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Olha lá. Então, peraí, está dizendo de duas vontades. Pedir para quem? Pedir para Deus, beleza? Pedir para Deus, né? Opa, estava no texto errado. 4:2. Então, pedir para Deus. Por que não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis com o 3. Pedis e não recebeis, porque pedis com malignidade. O que quer dizer isso? Para satisfazer os vossos. Você pedir a sua vontade, ele não vai fazer. Para com isso. É isso aqui que nós estamos falando. Isso aqui é ser espiritual, amigo. Senhor, me dá um carro. É isso que Ele quer te dar? Quem pegou? É isso que Ele quer te dar? Você tem que perguntar: Pai, o Senhor quer me dar um carro? O que eu preciso ter agora? O que eu preciso saber agora? Porque ele está dizendo: você não recebeu o que você está pedindo segundo as suas malignidades. E olha o que o texto vai dizer: malignidades, ou seja, uma maldade que existe na tua carne. As tuas vontades são maldosas. Porque Deus conhece. A gente pensa: às vezes eu quero um negócio porque eu preciso. E lá no fundo da tua alma é vamos dizer assim, um orgulho de dizer: Deus me honrou, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa. Mas tem na alma da pessoa. Não está maduro ainda para ter. Para ter. Dá-me um filho, eu quero um filho. O marido fala: só Deus pode te dar um filho, rapaz. Mas eu quero, porque eu preciso mostrar para ela que eu posso ter um filho. Quando ela pensou e disse, outro exemplo, disse: Senhor, mudou, por favor, mais uma vez eu vou orar, me dá um filho, e se o Senhor me der, eu vou te dar. Então, olha que violento sobre vontade. Cobiçais, vocês têm vontade, mas não tem nada. Você tem vontade, mas não tem nada. Você tem vontade de ter tudo e não tem nada. Você não tem nada. Você inveja e cobiça, ou seja, invejais e cobiçais. Você fica pensando naquilo que o outro tem vontade e consegue. E você tem vontade de ter porque o outro tem vontade e consegue, você não tem.
Aí ele vai dizer: mas nada permanece em vossas mãos. Você tem vontade, às vezes até consegue pegar e... Nossa, meu Deus. Você fala: meu Deus, por que se desfez isso aqui? Meu Deus, eu lutei tanto para isso. Isso aqui é tremendo. Contendeis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então dizendo, você está lutando, tentando com a força do teu braço, se destapeando, e você não tem nada, porque você não pede para mim. E quando pedis e não recebeis. Pede e não recebe. Quando pede, eu não dou. Deus está dizendo: quando você pede, eu não dou. Eu não dou. Por quê? Porque pedis com malignidade para satisfazer os vossos desejos. Então você está preocupado com a tua vontade, não com a minha. Eu não cumpro vontade de quem vive para a própria vontade. Eu cumpro a vontade de quem vive para a minha vontade. Quem está aí? Isso aqui é terrível, terrível. Então quando o homem, vou voltar para o Getsemane, que Jesus tinha uma missão a cumprir. Ele diz: Pai, possível que eu participe desse cálice. Vão o intelecto e a vontade, o intelecto dele trabalhando na vontade dele, porque ele vai dizer, o que ele vai dizer para os discípulos que estão angustiados? O que ele vai dizer? Minha alma está angustiada até a morte. Minha alma está angustiada até a morte. Ele vai dizer: minha alma está angustiada até a morte. O que é a alma? A alma é intelecto, a alma é vontade, a alma é o prazer, a alma é a vontade de se alimentar, a alma é a vontade de conquistar, a alma é a vontade de estar junto. Por isso que ele vai dizer para os discípulos, no período um pouquinho antes daquele período do Getsemane: desejei muito congregar, ceiar convosco essa Páscoa. Tudo isso aqui está em jogo, sendo oprimido por uma vontade, pelas concupiscências do mundo. Todo o pecado, a carnalidade do mundo e do cosmos, daqueles que foram, daqueles que iam vir, daqueles que estavam lá, todo o cosmos, o pecado que havia contaminado tudo, estava pressionando a vontade dele. E ele diz: minha alma está angustiada até a morte. Possível for, passa de mim no intelecto, mas de repente ele encontra a vontade de Deus, porque ele não é tolo. Na mente dele, ele se conectou com o Espírito, porque se não for o Espírito, meu amigo, você faz a sua vontade. Na mente dele, o Espírito Santo disse: não, você tem uma missão. E é o Pai te mandou aqui. E o Pai? E ele ouvindo o Espírito na mente. Como você prova isso, meu irmão? Você precisa entender. O Espírito Santo intercede. Nós não oramos como bem sabemos. Romanos 8, 26. Não oramos como bem sabemos, mas é Ele que intercede ao Pai por nós. Ele que nos ensina a orar. Romanos 8, 26. Então o Espírito Santo estava falando: não ora assim, Jesus. Não ora assim. Não ora assim. E a missão? Jesus dá conexão da mente com o Espírito. Enquanto diz: mas todavia eu vim aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Não a minha, a tua. Então ele está dizendo: vocês não recebem porque vocês pedem a vontade de vocês, pede a minha. Tem um texto que corrobora, eu acho que é 1 Pode. João 5,14. Pode ler. Eu comentei, que diz assim, no contexto de oração, 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. Pede a segunda vontade dele, que ele vai te ouvir. Estou orando. Você não está orando, você está buscando um jeito de ter o que você quer. Uma coisa é buscar o jeito de ter o que eu quero, outra coisa é buscar o que ele quer, a vontade dele. Vontade. Então a minha alma tem vontade, mas quando é matar a mim mesmo, é matar o meu intelecto, matar a minha vontade. Isso é matar a carne. E isso está no meu coração, na minha mente, na minha alma. Precisa ser morto, precisa ser destruído.
Não importa mais. Não importa. Não posso sonhar? Pode sonhar. Pode sonhar. Você pode ter a sua vontade. Pode ter a sua vontade. Jesus apresentou a dele. Passa de mim. Mas colocou a do Pai em cima. É a tua vontade. Você pode pôr a sua. Pode pôr a sua. Ó, Senhor, eu preciso disso. Mas é a tua vontade. Se o Senhor achar por bem. Olha o leproso. Vontade. Ele trabalhou na vontade. Se quiseres. Eu quero. Eu vim saber. Eu vim de lá querendo. Leproso, querendo. Eu vim saber se o Senhor quer me limpar. Vontade. Então eu vim saber se é da tua vontade. E Jesus responde: eu quero ser limpo. Então, a vontade, muitas das vezes o que não recebe, porque o teu foco de vontade está direcionado erroneamente. A vontade no homem, vontade no homem. Eu voltava aquele desenhozinho de novo, o último estava aqui. Vontade no homem. Vontade no homem vem pelo que ele vê. Davi vê Betseba, fica com vontade de ter visão. Vontade no homem vem pelo que ele ouve. Quer ver um exemplo? Está lá Números. Eles vão lá, eles veem os gigantes e perdem a vontade. Nossa, a terra aí dá não. Josué e Caleb vê porque eles ouviram. Cala a tua boca, rapaz. Vamos seguir e prosseguir, porque Deus já nos deu. Eles tiveram vontade de viver o que Deus falou e não o que viram. Eu não vou me deixar ser levado pelo que eu vi. Tem uma vontade estabelecida por Deus. Deus já disse que ia dar, agora vai voltar atrás? Vamos lá. Então, a vontade também vem pelo que você ouve. Ouvir. A vontade vem pelo seu olfato. Isso aí não precisa nem falar nada, né? Só você ver um pratão de comida bem cheiroso. Se você tem comida que você nem viu, mas você sentiu o cheiro. Não é verdade? Tem comida que você nem viu, você sentiu o cheiro. Por isso que enfim, deixa eu entrar num assunto meio complexo. Eu ia falar. Eu ia falar, por isso que tem que tomar cuidado, alguns homens, principalmente mulheres, com determinados perfumes. Ou com quantidade de perfume. Você já tem varoa que ela chama a atenção, ela lhe chegou, mas o cheiro dela chega antes. E nem todo mundo é espiritual para não querer aquilo que não é seu. Então o moderado ele vai usar para estar sempre cheiroso, de uma maneira agradável, não uma maneira exagerada, não uma maneira como se você fosse um perfumador de ambiente, que você fica lá e o ambiente todo pega o seu, né? Não, isso é para mostrar uma higienização pessoal, não para atrair as pessoas para ti. Eu percebi que mulherada do mundão usa aqueles perfumes de pomba doce até o talo entupido, que ela entra nos rolês dela lá, o perfume dela chega antes. Então tem o olfato, você tem vontades através do olfato.
né? Tem vontades através do olfato. Depois, a visão, ouvir, olfato, o tato. O tato. Vou colocar aqui na região aqui, tato. Tato. Que é o quê? O abraço, o toque. Tem que ter discernimento. Eu amo perfume, Jesus. Excelente. Não. Tem, claro, a gente tem que gostar de estar bem cheiroso, arrumado. Mas estou dizendo assim, a linha tênue do que é bom senso. Bom senso. Tem pessoa que ela chega e incomoda. Eu amo perfume, eu gosto de estar bem cheiroso, bem arrumado. Preto já é mal falado, isso é preto, imagina de fedido. Misericórdia. Se ele dá risada. Tem que estar cheiroso, mano. Tem que estar cheiroso. Jesus era um homem cheiroso, rapaz. Jesus era um homem cheiroso, né? Então tem que estar cheiroso, mas eu tenho que ter saber quando isso está sendo um problema. Saber quando isso está sendo um problema. Vamos lá. O tato. Estou falando agora só onde as vontades são impulsionadas. Eu já vou encerrando já, que a gente já... Eita bexiga, a gente já foi para longe. Tato. Dá aquele a paz do Senhor, Pai do Senhor. Vai ter irmã. A paz do Senhor, querido. Tá fazendo o quê? Pão na minha mão? Esfregar a mão de outro, rapaz. Isso é tato. A pessoa tenta te despertar uma vontade através do tato. Entendeu? Então tem que ter cuidado. As vontades, porque eu não posso. Uma vez eu estava conversando com um varão, o Vitor Florencio, um amigo meu, um amigo do Guga também, e a gente pegou um carro juntos para ir para Santos resolver um álbum. Faz tempo, já faz uns 2, 3 anos isso. E aí ele pegou pela praia, depois pegou o shopping e foi embora para Santos, né? Mas ele foi, porque eu não entendi porque ele foi pela praia, mas depois lá na frente eu entendi. Ele olhou para mim e falou assim: caramba, Pedrão, tu mudou mesmo, hein? Ele foi por quê? Caramba, nós passou aqui pela praia, tu não olhou para nenhuma. Eu falei: tu veio pela praia para isso? Mano, olhar assim, tal, não sei o que e tal. Por que tu não olha, mano? Deus não deixa tu olhar? Eu falei: mano, não é questão de não deixar ou não. Eu não galarduo contra o meu caráter. Eu não vou lutar, colocar o meu caráter à prova. Por que eu vou olhar para algo que não é meu? Vou despertar uma vontade em algo que eu não posso ter? Ele está de pé, cuidado para que não caia. Então eu não posso me colocar à prova. Tem gente que se coloca à prova. Não, eu vou porque eu sou santo, sou cheio de Deus. Aí vai lá, beleza. Você tem a festa de família lá, um exemplo, vamos supor. Tem a prima que é atribulada. Você sabe que a endivida está falando situações reais. A endivida, desde que você é menino novo, a pessoa olha para você. Aí você sabe que vai na festa de família com piscina. Ela vai pôr o biquíni, o pior que tiver no arsenal, né? No arsenal dela, vai ver qual que é a ferramenta mais maligna. Vai pôr o pior perfume, vai fazer todas as artimanhas, todos os atributos que você tiver, que ela puder captar seu, ela vai fazer. E vai para cima. Você vai lá, você põe a prova. E ainda às vezes o indivíduo fala: não, só conversa, tem nada a ver. Sai daí, rapaz. Fugir da aparência, né? Nem o mal. Tá com cara de que não presta, já sai correndo. Não se põe à prova. Por isso que é orar e vigiar para que não entreis. E entrou, meu filho, você está perdido. Depois que entrou, só se o Espírito Santo tiver muito contato com a tua mente para falar: rapaz, sai daí, você dá ouvido. Porque depois que você entrou, você já está dentro da sua vontade. Esse é o negócio. Antes de você entrar, você está na vontade de Deus. Você está vigiando para não entrar. Quando você entra, você está dentro da sua vontade. Você entrou na tentação, a vontade é a sua. E ali você tem que dominar sobre a sua vontade. É isso que Deus fala para Caim. O mal já está à porta, agora você vai ter que dominar, se vira. É a tua vontade. Agora eu quero ver se tu é homem para negar esse pecado aí. Você entrou, abriu, entrou lá,
Não, tá se libertando do X-Vídeo, sei lá, as porcarias lá. Ah, não. Aí você vai abrir, manda um link para tu sabe que é a porcaria, tu vai abrir. Para depois dizer, não, era porcaria, eu vou fechar. Depois que você abriu, meu amigo, você tem que ser muito macho para fechar. Se você vem se curando disso daí, você tem que ser muito macho. Depois que você abriu, começa até a tremer o dedo ali. Era, rapaz. É a sua, você está lutando contra a sua vontade. Nós já arranca o capiroto com os olhos. A Suelene, na conjecturação, ela falou que já arranca o capiroto da irmã com os olhos já. Tu entendeu? Então, vontade, pela visão, pelo olfato, pelo ouvir, pelo tato e pelo paladar. Que são os pontos de captação. Mas vocês perceberam que lá em cima a gente começa agora a percorrer também pelo corpo, porque o corpo é que manifesta as vontades. É o corpo. Estou com vontade de comer tal coisa. Vamos lá. Jesus vai dizer, desejei muito ser a essa Páscoa. Aquele jeito que quando ele comeu aquele cordeiro, ele já comeu chorando, dizendo, daqui a pouco sou eu. Daqui a pouco sou eu. Ele sabia que era ele, rapaz. Ele sabia que era ele. Porque ele partiu e disse, esse é meu corpo que é partido por vós. Esse cordeiro aqui agora não é mais ele, sou eu. Ele está comendo sabendo que é ele. Sabendo que é ele. Por isso que a alma dele, quando vai lá para orar, está angustiado. Está angustiado. Ele sabia que é ele. Ele vinha dessa Páscoa e disse, meu Deus, aquele cordeiro lá. Sou eu. Quando Eva, vontade, está lá. Uma vez estava conversando com o pessoal lá do Peruíbe. Pensa comigo. O que a serpente disse para Eva? O que ela disse? Bem simples e resumido. De todos os frutos podereis? Ele está questionando. Ela disse: de todos, não. Menos. Não, mas tem um texto, tem uma expressão. Menos este. Do fruto da árvore do centro do jardim, não comereis. Quer dizer que ela já estava adiante, já estava perto. Ela já estava ali, ó. Já estava perto da árvore. Porque ela está aí, só porque está perto. Daquela lá. A serpente já só falou: pega logo. Certamente não morrereis. Tu não vai morrer, rapaz. Confia. Mata a tua vontade. Você entendeu? Ela trabalhou, a vontade veio pela visão, talvez também pelo olfato. Quem garante que ela falou, não pode tocar? Eu disse, rapaz, por que Deus falou que não pode comer isso aqui? Ele não falou que não podia olhar. Não falou que não podia. Você entendeu? Mas ela colocou, a Suelene dá risada. Ela colocou o seu caráter à prova. Se eu não posso tocar, para que eu vou olhar? Se eu não posso comer, para que vou tocar? Quem já viu o Advogado do Diabo? O Al Pacino, ele diz assim, com aquela voz dele pesada, sinistra, né? Ele diz assim, o diabo, Deus coloca vocês num joguinho. Olheis, mas não toqueis. Toqueis, mas não comeis. Eu só dou o que vocês querem. Ele diz isso no Advogado do Diabo. Sem muita teologia, olha, até eu arrepio aqui. O cara que escreveu o filme, ele trouxe essa revelação. Eu só dou o que vocês querem, meu irmão. Você não quer ser o melhor advogado de todos os Estados Unidos? Eu posso fazer a tua vontade. Então ele trabalha para fazer a nossa vontade, não é a dele. Ele fica procurando pessoas que têm uma vontade disso. Eu posso realizar a tua vontade. Por isso que para mim não errar, eu não tenho que ficar embasado nas minhas vontades, porque eu corro o risco de estar vivendo a dele. Eu tenho que me direcionar à vontade do Espírito. Do Espírito. Assim eu vou fugir de todos esses ataques. Aí, quando eu estou focado na vontade do Espírito, meu amigo, pode vir ela marombeira lá do Potifar, com todas as violão do Potifar, vir te agarrar e falar, meu irmão, sai daí que eu não tenho vontade disso não, rapaz. Você sai fora. Ah, ela vai falar, mas eu não sou bonita? Falando coisas reais. Você não me acha bonita?
Você não me acha atraente? Aí José fala assim: minha filha, eu não tô nem, eu sou cego para você. Sou cego, nem vem que, ó. Ele não tem tempo nem de olhar, nem de ouvir ela falar: você não me acha bonita? Nem de vê-la se despir. Ele correu, rapaz, para não ver, para não ouvir, para não tocar, para nada. Ela sai fora. Tô aqui nesse Egito, na seca, já foi mó tempão de cativeiro não, de cisterna, na casa do meu pai, jovem. Você tem que analisar com a mente humana. Jovem, nunca conheceu mulher na casa do pai, cresceu, está lá trabalhando, vem a mulher do homem. Ele falou: eu não vou pôr as minhas vontades à prova, não vou, Não cai. senão eu caio. 1 Coríntios 6,18 diz, né? Fugir da prostituição. Fugir. Ele está dizendo resistir à prostituição e ela fugirá de vós. Fugir, rapaz. Foge. Quando ela vem, corre. Desaparece dali. Se possível, empurra e sai correndo. Fala: meu Deus do céu, é daqui. Você correu porque você me queria e não aguentou. Não importa o que você acha, o que importa é que Deus está vendo. O que ele acha, ele sabe que eu fugi por causa da vontade dele. E José vai dizer: meu pai está me vendo, rapaz. Tá louca, sua demônia, sai daí. Então você foge, rapaz, você foge. Qualquer situação, só entrou numa discussão, corre, aquela quebra-pau, sai dali correndo. Covarde, sou mesmo, tchau. Corre, meu irmão, corre. Não dá lugar para a tua vontade, não dá, porque na nossa vontade, já pensou? Se Jesus sabendo, Jesus desse lugar para a vontade dele, está vendo Judas. Eu falei isso para o pastor Alex, numa situação, a gente conversando sobre algo, do pessoal dele lá, que já está tendo, né, os levantes. Inclusive era esse cara do celular. Eu falei para ele: deixa que no tempo determinado, se for o cara sair, ele vai sair. Não, que eu falei para ele: o Judas, ele se enforca, você não pode enforcar ele. Ele se enforca, meu amigo. Você não pode enforcar o Judas, senão você vai estar fazendo a sua vontade. Traidor, é a sua vontade. Você tem que deixar ele fazer a dele. Ele traiu porque ele quis, ele se enforcou porque ele quis. Então ele faz o que ele quer, deixa ele fazer o que ele quer. Então, se você às vezes vai fazer a sua vontade, você peca, meu irmão. Na maioria das vezes você vai pecar, você vai errar. Se você for fazer a sua vontade, você vai errar. Você acha que a pessoa consegue se livrar dessas concupiscências da carne sozinha? Não. Senão o mundo não precisaria do Espírito. Não, mas só que o Espírito pessoalmente, ou ela teria que revelar para alguém, falar ministerialmente com alguém? Tem duas questões. Pode sim a pessoa sozinho, ela fala assim: eu tenho esse problema e eu sem o Espírito Santo me ajuda. Isso depende muito do contato mental que a pessoa tem. Porque eu costumo dizer, isso é bom eu encerrar a aula dessa forma, eu costumo dizer o seguinte: nós temos um filtro chamado, então nós temos 3 camadas de filtro, como se fosse um negócio de água, sabe? Que nem o galão ali tem um filtro, purificador. Nós temos um purificador, só que ele age no sentido inverso, referente àquilo que absorvemos. Um exemplo: os nossos complexos são um filtro, a nossa consciência é um filtro, e as nossas convicções, ou seja, a nossa intelectualidade, inteligência é um filtro. Você vai perceber que o povo de Atenas, lá quando Paulo vai pregar, a maior cidade, o centro da inteligência, resistiu à ideia de ressurreição, de Cristo morrer, ressuscitar, e de que eles estavam em pecado e precisavam se arrepender. Quando falou de arrependimento dos pecados, eles deram risada na cara de Paulo. Falaram: esse cara é um charlatão. Vocês trouxeram esse cara aqui para o Areópago, para a maior agenda de todos, para ouvir esse palhaço aí. Eles riam de Paulo por causa da inteligência deles. Então, esses 3 filtros, eles vão dificultar um pouco. Por isso que às vezes é necessário que um terceiro, porque quando Deus usa um terceiro para falar, esse terceiro ele não vai ter, Deus não vai estar preso a esse filtro. Deus não vai estar preso a esse filtro, ou seja, Deus não vai se prender à sua consciência para você, que nem um espelho. Olha no espelho e fala: meu cabelo está lindo. Mas quem está me olhando está falando: meu irmão, esse cabelo está horrível. Mas eu, no meu filtro de autoconfiança, estou achando lindo. Quem me entende? Então, é mais ou menos isso. Só que quando vem uma opinião exterior, ela talvez abra os meus olhos para algo que eu não estou enxergando.
Então existe sim a possibilidade de se a pessoa tem uma capacidade de perceber e dizer assim, Senhor, o Senhor tem razão, preciso mudar nisso. Estou entendendo o que Deus está falando na palavra, não precisa de revelação nada, falou na palavra, preciso mudar nisso, rapaz. Todo dia, Estou sendo assim, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro, é o espelho, é ir pro espelho com um jovem na puberdade indo pro espelho. Diz, meu Deus, olha o tamanho desse espinho, rapaz. Com a cara toda arrebentada, é o tempo inteiro. A palavra vai nos confrontando, nós vamos dando ouvido ao Espírito e nos transformando. Tem pessoas que elas ouvem e elas enxergam o erro em todos, menos em si. E essa pessoa às vezes tem uma consciência, uma vontade, uma postura dela errônea e ela precisa admitir, né? Algumas pessoas nos últimos tempos aqui tiveram essa graça, pessoas até que eu vi, achei legal a pessoa falar, tenho essa dificuldade. E eu até falei para a apóstola, já começou top, a pessoa conversou e disse que tem a dificuldade, isso é maravilhoso. Por quê? Porque o inferno como? Eu costumo dizer uma mensagem antiga minha, que eu pregava muito, quem confessa a tentação não confessa pecado, amigo. Porque você está confessando uma vontade, eu tenho vontade. Então tem mais alguém te vigiando. Porque essa é a realidade, pelo menos que eu ouço falar, que é a realidade de muitos pregadores, né, de missionários. E aí, será que eles conseguem, se purificar e voltar para Deus sozinho, ou eles precisam, É difícil, eu vou ser bem sincero. Eu estive no mundo, cresci no Evangelho, estive no mundo, e eu tive que sim conversar. Eu tive um pastor, o pastor William Angel, ele foi um grande homem de Deus. Eu abri meu jogo com ele e disse, sou encarcerado nisso, sou encarcerado naquilo, sou preso nisso, sou preso naquilo. Eu passei diversas coisas para ele e ele me ajudou. Foi uma pessoa que me ajudou muito, bem no comecinho da minha volta para Jesus. Me ajudou muito. Pastor Wellington, também da Árvore da Vida, me ajudou bastante. Depois alguns outros líderes foram sendo participativos nisso. Não foi do dia para a noite. Ainda hoje, algumas situações, eu entro em contato com duas pessoas, tem duas pessoas que eu entro em contato. Tem um casal que eu entro em contato e tem uma pessoa que eu entro em contato em especial, que eu gosto de entrar em contato com meu pai, que embora não tenha um cunho ministerial, mas por a sua bagagem de vida e agora também está estabelecido na fé, sempre tem uma palavra sábia. E aí eu falo, poxa, pai, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e da boca dele sempre sai algo que eu ouço e digo, contraria o meu intelecto, contraria às vezes a minha vontade, mas eu estou percebendo que é a vontade de Deus. Então sempre é necessário às vezes ter alguém para nós ouvirmos e confessarmos uma dificuldade, falarmos uma dificuldade ou até mesmo uma decisão que temos dificuldade de tomar, para que nós venhamos tomar essa decisão segundo a vontade de Deus. Então, resumindo, pode sim ser possível, vai ser mais difícil, mas pode ser possível. Mas o melhor caminho é confessando. Por isso que eu sempre digo ao texto de Provérbios, confessar as vossas transgressões uns aos outros.